Seja bem-vindo ao LecCast. Eu sou o Márcio Calai. No episódio de hoje nós vamos falar sobre fraude ocupacional, um tema que realmente tem um impacto muito relevante no dia a dia das empresas. Para conversar comigo está aqui a Fernanda Barroso, que é diretora-geral da Kroll para a América Latina. Fernanda, obrigado por estar com a gente hoje aqui no LecCast. Obrigada a vocês, gente. É um prazer. Como eu disse, é meu primeiro compromisso pós-férias, então estou super animada aqui com essa conversa. Que legal. Vai ser um bate-papo muito descontraído, como sempre, aqui no LecCast, e a gente vai falar de um tema que traz muita curiosidade. As pessoas se interessam muito pelas investigações, há um glamour em torno, nem sempre verdadeiro, né? Mas a gente sabe que investigações realmente elas demandam um trabalho muito extenso e é algo bastante difícil de se executar. Mas existe, claro, uma imagem, né? Porque principalmente está de fora dessas investigações, de que é algo muito especial e muito grandioso, né? E nossa conversa ela surge até por ocasião da publicação de um relatório importante da ACFE, da Association of Certified Fraud Examiners, que é o Occupational Fraud 2022, a Report to the Nations. E esse estudo ele vem trazer, na verdade, a análise de 2.110 casos estudados em 133 países que causaram uma perda superior a 3,6 bilhões de dólares. Então, realmente, é um impacto muito grande. E aí, pela sua experiência, claro, com investigações, né, à frente da Kroll, eu quero justamente poder explorar esse assunto, né? A gente tem dados aqui muito interessantes para falar sobre as fraudes e como a gente conversava até antes de iniciar, é o festival do princípio de Pareto. A gente vai encontrar 80-20 em muitos dados aqui que trazem muita atenção. Então, eu gostaria de começar até já mencionando, quando nós olhamos para as modalidades de fraudes, que 86% das fraudes mais comuns são por apropriação indevida de bens, porém são as que geram menor prejuízo, né? Por outro lado, o que a gente identifica é que os donos e executivos das empresas, eles causam apenas 20% das fraudes, mas representam 80% das perdas. Você pode explicar isso para quem está nos ouvindo? Bom, quanto maior o cargo da pessoa no negócio, mais acesso ela tem à informação, mais autonomia ela tem com os controles internos e mais danos ela pode trazer, né? Então, os funcionários que têm acesso a bens da empresa e têm acesso, por exemplo, ao processo de compras, são funcionários que normalmente eles subtraem bens, subtraem valores financeiros, mas existe uma limitação, porque eles estão dentro de determinadas alçadas bem definidas e eles não podem ir além desses valores, né? Quando a gente fala de diretores das empresas, eles ali têm uma autonomia muito maior e acabam cometendo fraudes que trazem muito mais prejuízo. Então, a gente está falando de fraudes financeiras, fraudes de mudança de dados no balanço financeiro, por exemplo. Então, tem muita fraude que acontece no pré-M&A, em que as empresas elas buscam inflar o valor daquele negócio para inflar também o valor de venda. E isso só pode ser feito, então, pelos diretores, pelos donos das empresas que têm esse acesso a toda a informação e que conseguem usar, muitas vezes, os controles internos de uma forma que não é muito ética, com objetivos que também não são os melhores possíveis, né? Então, essa é a explicação. As pessoas que têm um maior cargo têm mais autonomia, têm alçadas maiores, elas conseguem cometer um tipo diferente de fraude, um tipo diferente que vem mesmo mudando o balanço dos negócios, mudando a quantidade de ativos, e isso traz um prejuízo muito maior. Sem dúvida. Você mencionou um termo que, desde já, acho importante a gente aprofundar um pouco, que é falar um pouco dessas operações de M&A, porque nós sabemos que realmente o movimento é muito grande em torno disso, né? Quem vive um ambiente corporativo sabe que, né, a gente viveu e continua a viver um movimento crescente, né, dessas operações e esse é um risco extremamente relevante. Conta pra gente um pouco mais sobre essa situação nas operações de M&A. Quer dizer, você mencionou que existe uma intenção de inflar ali, talvez, né, os balanços para fazer parecer que aquela empresa tem um valor de mercado maior. E isso, obviamente, pode causar um impacto muito relevante nesse negócio e um prejuízo significativo para o adquirente aí dessas ações. Como se detecta isso? Como funciona? Se você puder dar algum exemplo de uma história como essa para a gente saber.
claro, bom, tem casos muito interessantes. Então, vamos lá. Muitas vezes as empresas elas precisam de capital imediato. Então, elas vão inflar o balanço, dizendo que elas têm mais receita do que elas tiveram. Pode ser até para conseguir um empréstimo bancário, muitas vezes, né? Então, pode ser no movimento de M&A para você inflar o valor de venda daquele negócio. Pode ser para conseguir um empréstimo bancário porque você precisa de capital de curto prazo. Então, existem diversas formas de fazer isso. Os fraudadores são sempre muito criativos, na verdade. Vou citar alguns aqui. Então, em casos recentes que a gente teve, por exemplo, a empresa inflou a receita porque ela emitiu notas fiscais de venda de produtos com o valor total daquela venda. No entanto, ela vendeu com 90% de desconto. E o desconto não entrou como uma subtração do valor da receita. Então, a receita ficou como o valor total daquela venda, mas aquele capital não entrou, de fato, no negócio, né? E nem entraria, mas fez parte do valor de venda, porque fez parte da receita que foi colocado um múltiplo em cima. Então, isso foi descoberto depois apenas da compra, né? E gera uma situação muito desagradável, porque além do comprador ter feito um pagamento que é acima do valor de mercado, ainda que esse pagamento tenha sido diferido, ainda que existam proteções contratuais, proteções legais nesse movimento transacional, o que acontece é que o comprador fica numa situação que reputacionalmente é ruim, porque você não abre essas situações para o mercado, né? Você não vai contar para todo mundo, olha, comprei uma empresa que me fraudou, porque isso acaba repercutindo negativamente na imagem do próprio comprador, que normalmente vai adquirir outros negócios, né? Então fica ali uma situação de negociação um pouco escondida. E para o lado do vendedor, obviamente, é uma situação complicada do ponto de vista legal, porque se o comprador quiser, ele pode processar de fato por fraude, né? E fica numa situação reputacional também muito complicada, porque por mais que isso não seja aberto publicamente, no mesmo setor as pessoas acabam sabendo que algo aconteceu. Então, ele vai ter dificuldade, né, o vendedor, de vender de novo negócios similares ou de fazer negócios transacionais que sejam similares. Claro, faz todo sentido e de fato, né, ainda que num negócio como esse envolva, né, uma conta, uma escrow account, né, que normalmente retém uma parte dos valores devidos ao vendedor para situações atípicas, muitas vezes num cenário como esse de descontos extremamente altos, talvez não seja o suficiente para cobrir o prejuízo. Outro dado extremamente relevante aqui da pesquisa diz respeito ao método utilizado, né, nas fraudes. E eu acho interessante notar que as fraudes envolvendo, e aí os amantes das criptomoedas vão ficar bravos comigo, mas já representam 8% dos casos. Quer dizer, as criptomoedas estão envolvidas em 8% dos casos de fraude, que já é um impacto relevante. Restando aí 48% para suborno e kickback e 43% se utilizam daqueles bens apropriados da empresa para cometer os atos de corrupção. Qual que é a sua visão aí sobre essa modernização, né, das técnicas de fraude? Bom, vamos lá. Na pandemia, a gente teve movimentos aí de uma mudança no tipo de fraude que era aplicada às empresas, porque houve um movimento de vulnerabilidade muito grande, sistêmica mesmo, tecnológica dos negócios, tendo em vista que os funcionários começaram a trabalhar remotamente. Então, esses funcionários não só usavam a própria rede, uma rede pessoal, que muitas vezes não tinha nenhuma proteção, às vezes a empresa não tinha a própria VPN. Então, os funcionários usavam uma rede não protegida para acessar dados da empresa e usavam a mesma rede protegida para acessar sistemas, que muitas vezes eram sistemas que tinham ali as informações financeiras, transacionais daquele negócio, né? Então, houve, nesse momento, muitas fraudes cibernéticas, em que os fraudadores eles podem entrar por phishing ou por invasão mesmo dentro do seu computador, do seu hardware, por meio da sua rede talvez desprotegida, em que eles vão, então, entender como você trabalha, como é o seu dia a dia de trabalho, com quem você se comunica dentro da empresa, com quem você se comunica fora da empresa. E aí eles vão, depois de obter esse conhecimento, eles vão simular situações. Então, eles muitas vezes vão simular que são um fornecedor com quem você tem que lidar diariamente, e eles criam um e-mail similar, usam o mesmo nome, a mesma assinatura, uma coisa assim muito bem feita,
e aí eles mudam a conta bancária de recebimento de um pagamento, né? A gente viu isso em diversas situações, inclusive no mercado aí da saúde, que é um mercado super bem regulado e com controles internos muito bem definidos quando a gente compara com outros setores, mas a gente viu aí pagamentos sendo feitos a contas bancárias internacionais que não tinham nada a ver com as contas bancárias dos fornecedores que de fato enviaram os produtos que deveriam ter sido pagos, né? Então esse é um exemplo do tipo de fraude. Você mencionou as criptomoedas, isso é algo que a gente tem visto crescer bastante porque acho que as pessoas estão se sentindo mais confortáveis a investir em criptomoeda. Eu não me sinto, como você também colocou, talvez você não se sinta, mas tem muita gente que cada vez se sente mais confortável a investir em criptomoeda. E o que acontece no universo das criptomoedas é que não só as transações elas são autônomas, né, mas elas são multijurisdicionais. Então, por mais que seja possível você fazer o rastreamento de uma transação, para você recuperar um capital desviado, um capital roubado seu, alguém roubou a sua carteira com as suas criptomoedas, ou você fez um pagamento, uma transferência para um ente que não deveria ter recebido aquele dinheiro, esse rastreamento que pode ser feito dentro do blockchain, ele vai ser um rastreamento que vai passar por diversos países diferentes. Então, não é que a gente vai abrir um processo aqui no Brasil para pedir uma quebra de sigilo para uma corretora e aí conseguir recuperar esse capital. Não, você vai pedir uma quebra de sigilo para 3 países diferentes, para identificar 3 corretoras diferentes, abrir processos legais lá. E às vezes o mercado ainda não está bem regulado do ponto de vista financeiro, então torna muito mais difícil a recuperação desse capital. Então eu acho que o número de fraudes nesse mercado ele vai aumentar, a gente vai ver esse número crescendo no Report to the Nations daqui a 2 anos, e cada vez mais as empresas elas vão ter que pensar em como se proteger. As empresas que decidiram investir em criptomoeda, elas vão ter que criar um framework de proteção para que eles possam rastrear qualquer tipo de problema ou detectar no momento em que acontece. Claro, e também não há como negar o envolvimento das criptomoedas muitas vezes para pagamentos indevidos, vamos supor, em termos de sequestro de dados, que aconteceu muitas vezes, elas acabam entrando nesse circuito pela falta de regulamentação ainda clara, né, em todo mundo, então isso tem um impacto importante. Eu confesso que eu acho extremamente interessante. Eu sou um amante das inovações, das novidades, eu acho que tem muita coisa boa para se desenvolver em torno de blockchain, enfim, isso ainda vai muito longe. E confesso também que eu entrei no momento errado e perdi, aí eu saí, eu nunca mais entrei novamente. Ficou traumatizada. Na verdade, eu gosto de investir em coisas que eu consigo entender um pouco melhor. E eu confesso que eu ainda não tenho uma clareza muito grande sobre os impactos nas oscilações. A gente vive neste momento em que a gente grava essa entrevista, agora nós estamos em maio de 2022, um momento de extrema queda, de certa forma inesperada, repentina, muitas vezes até impactado pelo aumento do juros nos Estados Unidos, imagino eu, e aí pela minha, de novo, confessando aqui minha ignorância em termos dos impactos, e isso me deixa muito inseguro de realmente investir, o que não acontece investindo em uma empresa, porque afinal de contas, né, quando eu compro a ação de uma empresa, eu posso estudar um pouco mais sobre aquela empresa, eu posso saber quais são os planos, a situação financeira, o que o mercado daquele setor vai... Então, tem elementos mais palpáveis para mim. É por isso que eu tenho algum receio de voltar, mas assim, ao meu redor, eu tenho muita gente interessada e assim, é crescente realmente, né? Até pelos grandes ganhos, né? Aquelas 3.000%, as coisas que acontecem com as pequenas moedas. Então, atrai os investidores, né? E o cuidado é esse. Tem uma questão do lastro, né, que aí é uma outra discussão, uma discussão financeira, qual é o lastro, de fato, o valor, quando você compara com uma empresa que tem uma ação e tudo mais, e uma questão relacionada a ganhos muito rápidos que as pessoas querem ter, às vezes, com um esforço menor. E tem uma outra questão que eu acho interessante para a nossa discussão, que é o seguinte: se você quer investir em criptomoeda, legal, mas você tem que ter todo um sistema de proteção tecnológica no teu computador que você vai usar para fazer o investimento. Muitas pessoas elas têm, inclusive, um outro computador que elas usam apenas para investimento em criptomoeda, que tem um antivírus específico para aquilo, que só tem um acesso com um objetivo que é o investimento em criptomoedas, o acesso por uma pessoa, um computador fechado, que é ligado apenas no momento em que vai ser feito o investimento. Porque se você usa o seu computador normal, que você usa para várias outras coisas, podem ter brechas ali que vão permitir que os fraudadores acessem a sua carteira. E aí, se acessarem a sua carteira, você corre o risco de perder
a sua carteira, ou perder o acesso à sua carteira, né? A gente já viu isso em vários casos. E como eu falei antes, é difícil recuperar esse dinheiro. Não é impossível, mas é difícil porque é multijurisdicional, então torna muito mais complicado. Sem dúvida. E eu ouvindo aqui, né, a sua explicação em relação a, de fato, você tem um computador, um equipamento dedicado a isso, o que me vem à cabeça, e aí eu não quero entrar efetivamente nesse assunto, mas só para não deixar de mencionar, é o momento que a gente vive em relação ao Pix. A gente, na verdade, teria que migrar nosso assunto muito para o mundo das pessoas físicas e sair um pouco do universo corporativo. Acho que as empresas, neste momento, ainda sofrem menos, a não ser, claro, aquelas que já recebem por Pix e podem sofrer de alguma maneira também. Mas eu já tenho notícias de pessoas usando telefones específicos para sair na rua e outro telefone para deixar em casa com os dados bancários. Não é algo extraordinário, isso que está sendo dito já é a nossa realidade, a não ser que o mercado regule melhor, os bancos consigam de alguma forma trazer mais segurança a esse método de pagamento que já representa uma fatia gigante das operações de pagamentos pequenos aí no dia a dia. A insegurança é tremenda e você vai ter que realmente se cercar, né? Não tem... Vou te contar um segredo. Diga. Esse fim de semana eu ocultei todos os meus aplicativos bancários do celular, ocultei. Então, até para mim, quando eu preciso usar, eu preciso fazer uma configuração diferente para que eu consiga localizar. E fiz um seguro de celular, porque realmente a situação está complicada aqui. Né? É verdade. E até, você sabe que no rumo dessa conversa, mas voltando para o universo corporativo, você sabe o que me ocorre te ouvindo, Fernanda, que de certa forma para mim é um pouco surpreendente? Quando a gente pensa nas grandes fraudes, automaticamente, pelo menos na minha cabeça, eu nunca fui um profissional especificamente do ramo de investigações, assim, exaustivamente, né, de forma muito específica, o que você pensa em métodos extremamente sofisticados também. Isso acho que é o lógico na cabeça das pessoas. E aí, te ouvindo falar que uma fraude pode ser cometida, por exemplo, trocando-se o destino de pagamento, né, de um pagamento de valor muito expressivo, né? Quer dizer, a pessoa vai e substitui os dados bancários onde uma determinada empresa tem que fazer um pagamento por um produto. Poxa, o que me ocorre é esses problemas que estavam acontecendo no dia a dia das pessoas. Assim, e-commerce está sofrendo com isso, que ele envia um boleto e automaticamente, quando ele envia um boleto, já conseguem substituir esse boleto. Eu lembro de ter feito uma compra de um tênis, se não me engano, acho que foi um tênis, em que eu recebi o boleto e depois eu recebi um outro e-mail que dizia assim, olha, você recebeu um boleto. Confira se os números do boleto representam números tais, tais, tais. Se não bater, não pague. Mas assim... demonstrava um claro desespero daquela empresa de tentar, de alguma maneira, travar, né, essa técnica aí de substituição do boleto de pagamento assim, uma compra de 200, 300 reais. Imaginam que, quando a gente pensa que um pagamento, vamos supor, de, sei lá, 500 milhões de reais, vai passar por algo parecido, é surpreendente. A gente imagina algo muito mais sofisticado e não necessariamente isso acontece. Muitas vezes é a mesma técnica aplicada de uma forma diferente no universo de grandes valores. Você sabe que a gente tem que pensar o seguinte, o fraudador, a profissão dele é ser fraudador. Então, se a gente está aqui e trabalha 40 horas por semana justamente contra a fraude, a gente tem que pensar que o fraudador está do outro lado, trabalhando 40 horas por semana para inventar novas formas de fraude ou para invadir ali os computadores que têm as brechas que eles encontram na internet. Então, eles estão sempre criando novas maneiras de entrar no seu sistema, né? E muitas vezes, como você colocou, o fraudador não precisa ter uma técnica complexa. Se você entra na Dark Web hoje, tem lá vendendo-se diversas formas de fraude. Então, olha, você quer fraudar aqui enfim, X pessoas e fazer tantos R$1.000 por mês, como a gente vê muitas vezes em outros anúncios de serviços que não são ilegais, né? Você quer comprar aqui essa técnica? Aí o fraudador vai lá na Dark Web, compra, então vê ali o passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, faz aquilo, tem acesso a um banco de dados, muitas vezes, de cartões de crédito, de números de celular, de números de CPF, que apresentam alguma brecha significativa que ele possa usar para cometer uma fraude e comete a fraude. Então, está mais acessível a forma de cometer fraude
para todo mundo que quiser, né? Entra na Dark Web e acha, isso é muito infeliz dizer, mas é assim que funciona. É por isso que muitas empresas hoje, elas contratam serviços de verificar se na nuvem existe algum espelhamento dos dados internos dela. Porque se tiver ali uma porção, né, uma fatia de espelhamento desses dados na nuvem, você já sabe que isso vazou e pode estar sendo usado para que as pessoas desviem recursos seus. Então, na medida em que elas identificam que tem um espelhamento, elas já modificam esses dados, tiram o espelhamento, e isso tem que ser assim 24/7. A detecção tem que ser realmente no momento em que o espelhamento é identificado, né? As técnicas também de detectar, elas vão melhorando. No Report to the Nations, a gente tem aí a informação de que foi reduzido o número médio de meses aí para detectar uma fraude. Então, 2 anos atrás, saiu a pesquisa, estava 14 meses, agora a gente está aí com 12 meses. Parece uma redução pequena, mas a gente está falando de média, né? Tudo que mexe ali na média é relevante. Então, o que isso significa? Que as empresas elas estão criando novas formas de detectar esses espelhamentos ou qualquer outro tipo de fraude, e isso gera uma perda menor de recursos, porque você tem menos meses em que aquele dinheiro está sendo desviado sem que ninguém perceba, né? Então, esse investimento está sendo realizado. Sem dúvida. Esse ponto de detecção das fraudes, eu acho que é outro ponto que traz muito interesse, e os dados também são bastante interessantes nesse relatório. Ele vem trazer algumas informações como, por exemplo, 42% das fraudes foram detectadas por dicas. Mais da metade das dicas são fornecidas pelos colaboradores das empresas. E aí, outra informação que me chamou muito a atenção, que relata, na verdade, a nossa vida moderna em sociedade, que é o fato da maioria dessas denúncias terem sido feitas por e-mail, então 40% por e-mail, talvez pela facilidade, o acesso todo mundo tem, 33% por formulários online, né, ou seja, também de forma escrita, por via web, e 27% apenas por telefone. Eu acho que a maioria das pessoas não quer conversar com as outras. A gente até para pedir comida prefere o iFood. Ninguém mais liga para a pizzaria para falar que quer uma pizza. Então, eu acho que isso representa também a realidade da nossa sociedade. E, finalmente, um dado extremamente importante em relação às detecções de fraude, que empresas com canais de denúncia tiveram, em média, metade das perdas das empresas sem canais de denúncia. Eu queria te perguntar justamente sobre as técnicas de detecção de fraudes, né? Pela sua experiência, o que você pode recomendar e falar sobre o momento em que a gente vive? O que é mais importante que as empresas adotem para detectar fraudes de forma mais eficiente? Tá, então vamos lá. O canal de denúncia ele é importante e, como você colocou, tudo que torna mais anônima a participação ali do funcionário ou do ente externo que vai fazer a denúncia é mais atraente, né? Então, por exemplo, às vezes o telefone não é algo que permita tanta anonimidade assim, porque você tem a voz, mesmo que você não fale quem você é, né? Então, os outros mecanismos aí de denúncia acabam sendo mais bem vistos, né? Eu sou favorável sempre ao canal de denúncias. O número de redução de fraudes é significativo e a maior parte das fraudes hoje ainda é descoberta por conta do que vem do canal de denúncia. Mas eu sou muito favorável à empresa ela atuar de forma proativa e, de certa forma, independente das denúncias na sua detecção de fraude. Então, por exemplo, usar hoje tecnologia com inteligência artificial que te permita uma integração de bases de dados, que podem ser bases de dados públicas, por exemplo, para poder criar determinados alertas no seu sistema financeiro, isso é muito relevante. Eu vou exemplificar bem na prática, tá? Vamos supor, então, que a gente tenha no sistema de pagamentos do cliente, no ERP, uma plataforma que permite que a gente crie determinados testes. E aí a gente identifica, por meio dessa plataforma, que foram feitos pagamentos para uma empresa cujos sócios têm offshores, ou cujos sócios estão envolvidos em processos criminais que podem ter a ver com fraude ou corrupção, né? Isso pode ser um alerta relevante. E é uma informação que, se a gente não tivesse uma integração de bases de dados, a gente não pegaria como um alerta num primeiro momento, né? Outros exemplos, pagamentos são feitos para empresas cujo objeto social não tem a ver com o serviço que ela disse que prestou para aquele negócio, né? Então, você está pagando uma empresa que tem um objeto social de gráfica e está dizendo lá que ela prestou um serviço de construção na descrição da transação. Não faz o menor sentido. Esse é o tipo de coisa que você não pegaria também de imediato, né? Então, tem diversos testes que podem ser criados se a gente integra as bases de dados todas
diversos tribunais aí que têm informações legais, bases do TSE, bases do Portal da Transparência, base da Receita Federal do Brasil. Estou falando de Brasil especificamente, que aqui a gente tem esse ponto positivo. Tem muita base de dados pública disponível para a gente acessar. Não é assim em todos os países. Então, se a gente integra isso e cria uma inteligência, e uma inteligência que aprende com ela mesma, isso faz com que a detecção das fraudes seja muito mais rápida até do que os 12 meses aí de média que apareceu no Report to the Nations, e ela seja independente, quer dizer, você não precisa necessariamente que alguém venha denunciar para que você descubra aquilo, né? Então, eu sou muito favorável à aplicação desses métodos, até mesmo para, por exemplo, fazer due diligence de terceiros. A Kroll liberou agora uma pesquisa que chama Global Fraud and Risk Report, a gente liberou o volume 1 e volume 2 esse ano, e o principal motivo de fraude sempre o primeiro, o desconhecimento sobre terceiros. Então, as cadeias de valor estão ficando cada vez mais complexas, a gente tem muito mais terceiros envolvidos na nossa operação, porque as empresas estão focando cada vez mais no seu core, né? E subcontratando ou fazendo parcerias para poder suprir o restante da cadeia de negócios. Isso faz com que você tenha mais contato com partes terceiras. Se você desconhece aquela parte terceira, os sócios, a operação dela, o relacionamento com outras partes do mercado, isso gera um risco muito grande para o negócio. Então, você saber com quem você está lidando é relevante. Você pode usar o mesmo tipo de mecanismo de inteligência artificial, a mesma integração de bases para descobrir se aquele seu terceiro, de repente, está envolvido num processo, por exemplo, de quebra de sigilo, quebra de confidencialidade com outro parceiro que eles têm. Entendeu? Então, você já sabe que os seus dados podem estar em risco, por exemplo, né? E tudo isso tem que ser feito, tem que ser detectado no momento em que acontece. Então, puxa, apareceu um processo aqui legal envolvendo esse terceiro que, para mim, pode ser perigoso. Então, eu vou analisar com calma. Não significa que porque tem um processo eu vou cessar o relacionamento, mas você precisa estar ciente de tudo que está acontecendo ali ao redor para evitar que você caia ali num risco desnecessário do seu negócio. Se eu entendi bem, a sua sugestão, inclusive, é que em alguns casos exista um monitoramento constante de alguns terceiros, não apenas antes de contratar ou quando realmente você já está numa investigação de um problema maior. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem aqueles terceiros que são fundamentais para o seu negócio. Então, são normalmente empresas parceiras, que são empresas que produzem uma parte do seu serviço ali, do seu negócio, que é relevante, né? E que, às vezes, se relacionam, por exemplo, com entes governamentais. Então, dependendo do setor do negócio, os riscos são diferentes, né? E aí você vai classificar essas empresas, esses fornecedores ou parceiros como risco alto. E esses de risco alto, eles têm que, sim, passar por um monitoramento constante para você entender o que está acontecendo ali do ponto de vista legal, do ponto de vista reputacional, o que sai em mídia sobre os sócios e tal, e pula como um alerta ali para quem está fazendo esse monitoramento para ver se aquilo é relevante, se aquilo gera um risco, ou se é algo que, nesse momento, vamos só monitorar e não vamos tomar nenhuma atitude a respeito, né? Claro. O que me ocorre quando eu ouço isso é sempre esses mercados que têm tipicamente uma cadeia de distribuição no meio, onde o próprio fornecedor não está envolvido diretamente na venda ao consumidor final, vamos dizer assim. E muitas vezes esse consumidor final é o governo, quer dizer. Então, você tem ali um intermediário, um distribuidor, um revendedor que faz um papel relevante no seu core, na sua operação, ele vende, quer dizer, ele está no meio do seu negócio. E ele vende para governo. Então, as práticas que ele vai adotar realmente vão ser extremamente importantes no sucesso da sua operação. Se você não souber o que ele está fazendo, você está realmente no escuro. Sabe o que eu ia te perguntar? Sobre essa pesquisa da Kroll, eu sei que ela é mundial, mas eu queria te perguntar um pouco sobre o Brasil. Né? Você deve ter uma visão bem clara aí sobre a operação em outros países. Como está o Brasil nessa história? Por que eu pergunto isso? A gente recentemente, na entrevista com o Awane Kuzma, aqui nós conversamos, né, sobre a percepção de corrupção, né, um dado relevante aí no índice de percepção da corrupção que é feito pela Transparência Internacional. Nesse caso, a gente está falando de uma pesquisa mundial da Kroll e que certamente tem alguns dados sobre o Brasil. O Brasil está bem, o Brasil está... Lá a gente percebe que a gente só piora e a gente discutia aqui, né, eu e o Awane, de forma crítica sobre isso. Será que realmente a gente só piora? Será que, na verdade, isso não representa uma visão maior sobre tudo que já acontecia e aí, por ter mexido no vespeiro, essa percepção da corrupção tende a ser maior? Enfim, aquilo era um outro universo. Queria saber, no relatório dessa pesquisa da Kroll, como o Brasil aparece, como estamos?
Vamos lá, tem dados interessantes aqui que tem até a ver com percepção da corrupção, né? A gente tem que sempre lembrar que é uma percepção. Então, a gente não está, por exemplo, no Transparency Index, vendo o número de casos de corrupção em cada país de forma objetiva para poder classificar onde tem mais corrupção ou não. E tem uma pergunta no nosso relatório que é similar a essa, que é o seguinte: para as empresas multinacionais, então a gente teve aí, sei lá, mais de 1.300 executivos respondendo no mundo inteiro. Qual é a região onde você vê mais risco para o teu negócio, né? E no mundo inteiro, quando você pega a média, as empresas elas responderam Estados Unidos e Europa. Agora, o pessoal aqui da América Latina e Brasil respondeu que é a própria América Latina. Então, a nossa autopercepção sobre o nosso próprio risco da nossa jurisdição aqui, ela é mais alta do que a média global. Então, a gente tem uma visão um pouco pessimista sobre o quanto de corrupção a gente vê no nosso mercado. E, por outro lado, a gente tem uma visão muito otimista sobre como os nossos controles internos estão funcionando. Então, outro dado que sai dessa pesquisa é o seguinte: a pergunta era algo do tipo: os seus controles internos são eficientes? Na sua opinião, são eficientes os controles internos da sua empresa? E a resposta aqui do Brasil é muito maior do que a média global, o que significa uma visão otimista. Então, meus controles internos funcionam bem, sim, muito obrigado, estamos ótimos, né? Só que quando você olha para outra pergunta, que é mais objetiva, que é assim: quanto você perdeu por fraude nos últimos anos, ou você perdeu um valor significativo por fraude, a resposta é muito maior do que a média global também. Então, fica essa dúvida, né? Ok, os meus controles são bons, estou confortável, mas será que eles são realmente eficientes para evitar que eu perca dinheiro com fraude, né? Por outro lado, eu também tenho uma visão pessimista em relação à corrupção jurisdicional aqui. Preciso ser tão pessimista assim, sendo que eu tenho controles internos que eu considero adequados? Então, existem diversas contradições nessas visões aí que é legal explorar, né? É difícil muitas vezes, né, para o profissional que está ali respondendo também assumir a falha dos próprios controles e, de outro lado, esse pessimismo em relação àquilo que não faz parte da minha própria operação é mais fácil, na minha visão, pelo menos assim. É mais fácil dizer que eu estou inserido num mercado corrupto e o problema está... É mais difícil olhar para dentro. Externo, né? É mais difícil olhar para dentro e falar: não, realmente, a gente tem um problema aqui interno. Mas é muito interessante saber disso, né? E interessante quando a gente olha também para uma visão global, o que eu ia te perguntar sobre os outros países. Quer dizer, o Brasil, né, colocado ali muitas vezes ao lado de países de extrema corrupção, extrema pobreza, países em guerra, né, nos índices de percepção da corrupção. E aí eu ia te perguntar sobre esses países de fato, quer dizer, países que são conhecidamente corruptos ou vivem, né, não é que são corruptos, mas então vivem em momentos de extrema corrupção, como a gente sabe de muitos países na África, por exemplo, né, em que isso é visível, né, os casos de corrupção são recorrentes, existe uma distribuição da riqueza, ela é absurda, assim, né, fica claro que nem Pareto chega nisso, que a gente falou muito, tipo, nem 80-20, 64-4, sei lá, é o Pareto do Pareto, quer dizer, a riqueza está na mão de pouquíssimas pessoas e existe esse problema claro. O que você pode falar sobre isso? Quer dizer, não sei se o relatório revela algo sobre isso, né? Sobre países de extrema corrupção e sua recomendação para as empresas, porque apesar de serem países de extrema corrupção, não quer dizer que não sejam países atraentes em termos de negócios para muitas empresas. Como devem se portar as empresas quando negociam? É claro, o Brasil, se está de fato também envolvido num momento de maior corrupção ou de maior percepção, também deve ser tratado de certa forma com cuidados. Mas quais são os cuidados que as empresas devem ter? Como elas devem se portar em países onde elas sabem que o risco é maior? Tá. Deixa eu só voltar um pouquinho no ponto que você falou, que eu acho que você matou a questão. Eu li uma vez um ditado, né, um saying de psicologia que dizia o seguinte: a gente julga os outros pelos resultados, mas a gente julga a gente mesmo pelas intenções. E aí, quando as pessoas avaliam o Brasil, a América Latina é muito corrupta, a gente está avaliando os entes externos pelos resultados. Quando a gente diz: a minha empresa tem ótimos controles internos, né, eu estou muito bem aqui fazendo o trabalho que eu faço, a gente está nos avaliando pelas intenções. Então, acho que você matou o ponto, né? E aí, indo para outra parte da sua pergunta,
Os países, normalmente, que têm muitos recursos naturais, a gente sabe, eles acabam sendo alvo de governos que podem vir a ser autocráticos, né? A gente tem visto isso historicamente e que geram uma exploração ali que não se traduz em distribuição de riqueza. Então a gente vê um gap muito grande entre quem é muito rico e quem é muito pobre. Isso acaba favorecendo um universo ali, uma situação de muita corrupção, porque não existe transparência de dados, né? As pessoas que estão numa situação muito pobre, elas estão preocupadas com o seu próprio dia a dia, elas não estão preocupadas em nenhum tipo de fiscalização, porque elas estão ali num momento em que a preocupação é mais imediata, mais urgente, né? E a gente vê, então, esse fosso da distribuição de riqueza aumentando. Tá? É muito difícil fazer negócios nesses países quando a empresa tem preocupações em manter os seus mecanismos éticos, né? Muitas empresas, inclusive, desistem de fazer negócios em países em que tem esse índice de corrupção muito alto porque eles não têm previsibilidade de como é que vai se dar o crescimento daquele negócio naquele local, né? Que tipo de atitude eu vou ter que tomar, e se eu não tomar as atitudes que eu considero que não são éticas ou atitudes que são ilegais, se eu não tomar essas atitudes, o meu negócio vai crescer mesmo? Né? Vai ser algo de, na verdade, competência do negócio ou vai ser algo apenas de relacionamento e legalidade? Né? Então, o que as empresas normalmente fazem é um estudo dos mecanismos legais e de controle daqueles países onde elas querem atuar, e se elas decidem atuar lá, elas vão ter que constantemente ficar ali monitorando fornecedores, parceiros, funcionários que têm atividades junto a entes governamentais, porque é difícil, realmente é muito complicado e algumas empresas até tentam atuar junto com o governo para criar mecanismos de transparência, o que é muito legal, né? Quer dizer, você tenta usar a sua experiência em outros países para ajudar a transparência a se desenvolver, por exemplo, em países que têm um índice de corrupção muito alto, mas é muito complicado de fato, né? Sem dúvida. A gente tem recentemente percebido um aumento significativo das pessoas de Angola que nos procuram para conhecer mais sobre compliance. A experiência do Brasil acaba sendo, né, hoje o Brasil exporta compliance para a América Latina de modo geral, né? Isso, a própria LEC já está com a sua certificação no México, enfim, a gente se tornou um exportador, né, de conhecimento em compliance, graças a esse passado recente que nos fez, na marra, estudar o assunto, quer dizer, né, esse histórico de grandes operações e tudo mais. E Angola tem se tornado também um país que passou, eu acho que, né, muito ligado a isso também, quer dizer, um país com grandes operações, crescimento econômico interessante, muita construção, né, foi exportada do Brasil para lá também, uma troca que vem acontecendo. E eu fico feliz de encontrar angolanos no curso de Compliance Anticorrupção da LEC, é muito bacana. Eu fiz bons amigos em Angola quando eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Coimbra, em Portugal. E é um povo que realmente, sabe o que me parece um pouco? O Brasil antes da Lava Jato. Você encontrava algumas pessoas que queriam ser os líderes daquela revolução, da transformação. E é muito bacana encontrar esses líderes aqui. Então, eles aparecem esporadicamente nos cursos, ouvem o LECCast. Eu tenho certeza que eles estão pela língua, claro. A língua ajuda, né? Encurta a distância entre o mundo. E é muito bacana, realmente, só para notar que, de fato, é um país que vai precisar muito desse conhecimento compliance por conta de cenários como esse que a gente mencionou. Eu estava revendo minhas notas aqui e eu tinha uma pergunta para te fazer e a gente mudou completamente o rumo, eu acabei deixando passar. Mas eu queria voltar neste assunto porque é algo que eu tenho certeza que vai atrair a atenção da nossa audiência, que são aqueles cenários onde as empresas cometem fraudes, na verdade, para tentar ocultar seus bens. Quer dizer, empresas em situações ruins começam a esvaziar seu patrimônio. E aí, pela sua experiência, eu tenho certeza que você já deve ter visto de tudo, principalmente nos momentos de investigação, onde você está por alguém que está tentando encontrar esses bens. Queria que você falasse um pouquinho dessas técnicas, táticas, enfim, como que as empresas cometem esses tipos de infrações e como proteger, né? Como sempre, como proteger o nosso cliente, né? Se eu estou ali como advogado ou mesmo como consultor, como proteger o cliente para que ele não sofra essas perdas
pelo desaparecimento repentino dos bens de uma empresa em situação ruim? Desaparecimento é uma palavra ótima. Bom, infelizmente a gente tem aí muitos casos de empresas que, quando estão numa situação financeira difícil, e muitas vezes tem credores ali que a empresa sabe que vai ter dificuldade de pagar, ela começa a esvaziar o seu patrimônio. Então, você vê claramente que diversos ativos vão sendo transferidos ou para outros negócios ou para pessoas físicas relacionadas aos sócios daquele negócio, e são transferidos de formas não usuais, né? Então, são feitas doações, são feitas vendas de patrimônio abaixo do valor de mercado. Muitas vezes, o patrimônio sai do ativo contabilizado sem nenhuma explicação específica, e aí você tem que descobrir onde foi parar. No ano tem aqui um equipamento que custa tanto, e no ano seguinte já não tem mais nada, mas não depreciou, então você não sabe exatamente o que aconteceu, né? E aí as empresas entram em recuperação judicial ou em falência, sem pagar as suas dívidas, então os credores acabam ficando prejudicados, mas as pessoas físicas que estão por trás daquele negócio, seus familiares, estão vivendo muito bem, obrigada, né? Então, a gente atua em muitos casos em que a gente consegue provar que houve uma fraude ao credor, porque houve essa transferência, então, patrimonial de forma indevida, né? Sendo que ela deveria ter sido usada para pagar ali uma dívida com uma parte terceira. E a gente vai descobrindo as formas mais criativas possíveis de transferência desse patrimônio, né? Às vezes, contratos, por exemplo, eu faço de conta, um contrato fictício, né? Assinei um contrato que eu vou prestar um serviço, ou vou vender um produto para uma empresa nas Ilhas Cayman, tá? Vamos usar assim uma jurisdição conhecida do ponto de vista de offshore, aí, grey list, né? E esse contrato, eu não estou prestando nenhum serviço, na verdade, não estou vendendo nada. No entanto, aquilo saiu do meu ativo de alguma forma, quando é um equipamento, um ativo fixo, né? E eu tenho ali uma justificativa que eu deveria ter para aquilo ter saído, mas o contrato é absolutamente fictício. Então, tem diversas formas de fazer isso. O que a gente tem visto, o que a gente tem feito para muitos de nossos clientes é o seguinte: quando você começa a ter você emprestou dinheiro e você começa a ter uma carteira de empréstimos, né, ou de recebíveis muito grande com uma parte terceira, você passa a ter que controlar o movimento financeiro daquele negócio. Então, isso significa não necessariamente ter acesso aos dados financeiros transacionais, mas muitas vezes verificar constantemente, anualmente, quanto de ativos aquele negócio tem. Então, olha, quando eu emprestei o dinheiro, aquela empresa tinha tanto em patrimônio e ativos fixos, em imóveis, veículos, etc. Um ano depois eu vou fazer a mesma ação para ver se ela manteve a mesma coisa ou se já houve ali uma redução significativa. E todo ano eu vou fazendo isso, porque aí eu vou controlando se existe alguma explicação razoável para alguma mudança de patrimônio, se isso está me gerando algum risco, porque eu posso não vir a receber, porque a empresa deixa de ter um certo lastro ali para me pagar, e eu começo a tomar, então, uma movimentação legal antecipada, né? Porque eu consigo provar que o patrimônio ele foi se esvaindo, né? Então, quando a carteira de empréstimos é muito grande, isso já tem sido feito por alguns bancos e é uma atividade que tem gerado bons resultados. Como advogado, eu me recordo do tempo em que eu trabalhei com um pouco de recuperação de crédito, e eu ficava muitas vezes surpreso como alguns advogados eram passivos na tentativa de recuperação dos bens. Quer dizer, eles entravam com a ação de execução e aí tocavam essa execução no ritmo que desse, achou, não achou, tá tudo bem e vamos em frente. E eu era assim, eu adorava medidas cautelares na execução, eu queria travar o que eu pudesse encontrar, porque era como se fosse o último prato de comida que você vai comer na vida. Você tem que achar alguma coisa. Mas assim, você está defendendo o seu cliente, você tem que encontrar. E realmente, recursos existem, né? Como no caso até, pelo que eu entendi, até no momento muito anterior a uma ação judicial, você já fazer um monitoramento, né? Se você tem um crédito muito relevante com algum cliente, você tem que saber da saúde financeira dele ao longo do tempo. Não adianta ser surpreendido quando já for tarde demais. Exato. Tem que olhar o histórico sempre, né? Uma ação de execução, se você olhar só o que existe no aqui e agora, e se foi feita uma ação ilícita para desvio patrimonial, porque muitas vezes as empresas entram em RJ e foi feito de forma lícita, né? Claro. Sem esvaziamento. Mas se houve um histórico de esvaziamento, você tem que pegar todo o transacional anterior à execução fiscal para mostrar que houve sim uma atividade ali de botar para fora o capital e proteger as pessoas físicas e não a pessoa jurídica devedora, né?
E essa proteção das pessoas físicas também é bom que se diga, né? Em muitas situações ela é absolutamente legal e bem feita, oportunamente, antes de qualquer problema acontecer, quando você tem um patrimônio no seu, tá tudo certo, gente, não me levem a mal. Mas, é claro, a partir do momento em que existe, né, um problema, um risco muito relevante de que aquele problema vai se concretizar, a pessoa passa a esvaziar seu patrimônio de alguma maneira, né? A gente conhece milhões de holdings que aparecem, etc. e tal, não é a prática mais correta do mundo, né, em relação ao seu credor ali que tem a intenção de receber. Fernanda, obrigado demais pelo papo, foi assim muito esclarecedor, eu tenho certeza que a nossa audiência vai adorar também. E como sempre, a gente tem uma tradição aqui no LecCast para encerrar, eu queria te dar a oportunidade de deixar uma dica, uma indicação, uma recomendação para a nossa audiência. Muitas vezes é um livro, enfim, aquilo que te ocorre sobre fraude. Tá, eu vou passar aqui 2 livros, não são necessariamente sobre fraude, mas como a gente estava falando sobre, por exemplo, Angola, a gente está vivendo um momento também eleitoral no Brasil, então é importante a gente estar sempre fiscalizando o nosso governo, né, as nossas atividades democráticas. Existem 2 livros que eu gosto muito. Então, um deles chama How Democracies Fail, e outro chama How Democracies Die, né, como as democracias morrem, o que a história revela sobre o nosso futuro. E aí eles já entram, por exemplo, nessas explicações de por que alguns estados estão virando governos autocráticos e as pessoas não se deram conta que os governos estavam virando autocráticos. O autor é Steven Levitsky e é uma visão crítica excelente que eu acho que ajuda a gente a mudar um pouco o nosso pensamento, né? Pensar um pouco diferente. Muito bom. Então, ficamos assim. Obrigado mais uma vez, Fernanda, por ter participado conosco aqui hoje. Foi um prazer. E se você gostou do nosso papo, deixe seu like, enfim, siga a LEC para receber outros conteúdos como esse. E se você estiver nos assistindo aqui no YouTube, é claro. E se você está nos ouvindo aí pelas mídias de áudio, lembre-se de seguir o LecCast. Dessa forma, você será notificado quando os novos episódios estiverem no ar. Obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer, tá? Valeu! E para acessar mais conteúdo sobre compliance, acesse lec.com.br. Um abraço!